É comum encontrar homens que tenham pouco cabelo. Cerca de 50% a 70% da população masculina sofre com algum tipo de calvície. E eles até parecem se conformar melhor com a queda dos fios. E o que nem todo mundo sabe é que esse problema também atinge o público feminino. Nestes casos, as consequências podem ser mais graves, como a baixa autoestima, por exemplo. E eu relembro essa reportagem agora com você. Tu já ouviu falar em calvície feminina? Feminina não, só masculina. Eu perco bastante cabelo, mas agora com calvície eu não tinha ouvido falar. Até esse tempo atrás eu achei que eu tava, né? Mas graças a Deus não, foi só, acho que, não sei, por causa da gravidez. E assusta um pouquinho pensar nisso? Assusta, assusta bastante. Olha, nas mulheres é mais problema do que nos homens, né? Mas hoje em dia, né, tudo se arruma um jeitinho para ajeitar, né? Calvície feminina já ouvi falar pelos meios de comunicação, pela televisão. E você, já ouviu falar em calvície feminina? Mesmo sendo mais comum nos homens, o problema também atinge o público feminino. O que poucos sabem é que elas estão perdendo os fios com mais frequência. A partir de 50 anos, cerca de 30% das mulheres sofrem com algum tipo de calvície. E com Vera não foi diferente. Perto de fazer 50 anos, ela começou a notar uma queda excessiva dos fios no topo da cabeça. No início, a aposentada pensou que não fosse nada sério. Mas foi agravando e não voltava o cabelo, não tinha jeito, não fiz tratamentos, usava produtos e não resolvia. Na hora de se pentear, Vera sempre dava um jeitinho de esconder as falhas. Apesar disso, a perda da grande quantidade de fios não mexeu muito com a autoestima dela. A aposentada conta que não deixou de lado as atividades favoritas. Eu nunca tive vergonha, nunca fiquei complexada, nunca sabia que faltava, mas eu não lembro. Eu não lembrava que tinha essa calvície. Não ficava deixar de fazer alguma coisa por causa do meu cabelo. Ah, não vou naquela festa, todo mundo vai reparar. Não, nunca me preocupei. Se estivesse me olhando, também não dava bola. Não me preocupava. Hoje, quem vê ela cuidando das flores e organizando a cozinha, não percebe que Vera já sofreu com a calvície. 4 anos depois de diagnosticar o problema, a aposentada optou pelo microimplante capilar. É uns fiozinhos desse tamanho, né? Mas depois cresceu e ficou, daí não caiu. O caso de Vera não é isolado. Este dermatologista chega a atender 10 casos de calvície feminina por semana. Segundo ele, dificilmente a mulher fica totalmente careca e as causas são várias. As causas mais comuns seriam anemia, seriam pós-parto, uso de medicação, dieta inadequada e vários outros problemas menores, como o problema hormonal. Existe ainda a calvície provocada por fatores genéticos, chamada de androgênica. Isso é por um problema de mudança. A testosterona, que a mulher também tem, o hormônio masculino, mas que a mulher tem bem menos do que o homem, essa testosterona sofre uma transformação. E transforma-se em dihidrotestosterona, que fica no folículo do pelo, no couro cabeludo, causando esta queda. A maior dúvida entre as mulheres é o momento em que devem procurar um especialista. A resposta é bem simples. Sempre que ela notar uma queda significativa de cabelo, aquele cabelo começa a ficar no ralo, começa a ficar no travesseiro, começa a ficar na escova. Nesse caso, sempre procurar um médico dermatologista. Assim como Vera, outras mulheres também podem recorrer à alternativa do microimplante capilar. No caso da autoestima da mulher estar muito baixa, que quase sempre acontece nesses casos, eu acho que com certeza o microimplante está indicado, sim. Apesar de a calvície assustar as mulheres, ela pode ser vencida. O importante é encarar o problema com otimismo. Claro que eu não era uma coisa assim que eu ficava feliz, mas eu tenho comigo assim, poderia ser outra coisa pior. Então isso aí, e conseguindo resolver, ficou melhor ainda. O Conexão de 2012 também falou sobre o câncer de próstata. Ele é o segundo mais diagnosticado entre homens de todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no próximo ano no Brasil devem ser registrados mais de 12 mil mortes
decorrentes da doença. E esse alto número de óbitos pode ser reduzido com o aumento dos diagnósticos precoces. E eu fui saber um pouco mais sobre o assunto e como os homens encaram a doença. Relembre. Foi em um exame de rotina que Gilberto descobriu um tumor na próstata aos 64 anos. Mas, ao contrário de muitos, o artesão encarou a notícia de que teria que enfrentar um câncer com certa tranquilidade. Fui no doutor, o médico me falou comigo, eu confiei nele, né, no que ele me disse. E aí mesmo na hora que eu cheguei, tinha um médico amigo meu que veio sempre aqui. E aí ele me falou comigo, não, isso aí tu vai fazer, não vai dar nada. Não deu nada. Eu acho que a minha família ficou pior que eu. Graças à atitude de Gilberto, a doença foi diagnosticada precocemente, o que também possibilitou o início imediato do tratamento. Mas o exame ainda provoca receio em muitos homens, que até deixam de fazer por conta do preconceito. A turma sempre leva na brincadeira que não deve fazer, mas isso eu acho que toda pessoa devia fazer, porque é melhor prevenir do que querer remediar e não adianta mais. Gilberto convive com o problema há 3 anos. Hoje a doença está controlada, mas o artesão a acompanha de perto e faz exames com frequência. O tratamento recomendado foi a radioterapia, uma das opções para combater esse tipo de câncer. Existem várias técnicas para a radioterapia. Uma das mais sofisticadas é a chamada IMRT, que atinge o tumor de uma maneira mais precisa e não agride tanto outros órgãos, como por exemplo a bexiga e o reto. Outra orientação dos médicos pode ser a cirurgia para a remoção do tumor, que assusta a maioria dos pacientes. O medo maior, claro, do tratamento radical do câncer de próstata é a impotência, que ocorre num certo número de pacientes que são operados. Mas vai depender muito do tamanho do tumor, do treinamento do grupo que faz a cirurgia. De acordo com o oncologista, o câncer de próstata não tem uma causa específica como outros tumores. Então é um tumor mais do envelhecimento da próstata. Se a gente for fazer biópsias em todas as próstatas de pessoas, de homens com mais de 70 anos, quase a metade deles vão ter câncer de próstata. Mas a doença também pode atingir os homens a partir dos 60 anos, como no caso de Gilberto, que você conheceu no início da reportagem. O problema é crônico, silencioso e quase não apresenta sintomas. Por isso, a prevenção é importante. O problema é maior nos pacientes jovens, apesar de ser muito menos frequente, mas pacientes de 50, 60 anos não espera ter tumor de próstata e muitas vezes não é avaliado. A melhor avaliação é conversar a partir dos 50 principalmente. Claro, se tem uma história familiar de câncer de próstata, deve conversar antes. Mas se não, a partir dos 50 anos também, conversar com o urologista, se informar e ele vai dizer as coisas que devem ser feitas. E Gilberto é exemplo de que com o diagnóstico precoce é possível controlar a evolução do tumor. E nessas horas, o apoio dos amigos faz toda a diferença. Inclusive, quando eu parei de fazer radioterapias, fizeram uma festa aí, deu 50. A seguir, reveja a reportagem que trouxe informações sobre um problema que incomoda muita gente, o mau hálito. Não saia daí, a gente já volta.